E aí, galera, vem aí mais um clássico da saudade, vem aí mais um Santos e Palmeiras, né, Brasileirão. Rapaz, esse é um jogo que o pessoal chama de clássico da saudade por causa dos jogos antigos, né, Pelé, Ademir da Guia, lá atrás. Mas, recentemente, Santos e Palmeiras viveram momentos muito grandes e é muito até curioso a gente observar como mudou o panorama dos dois clubes de 2021 para cá, quando eles fizeram a final da Libertadores lá no Maracanã, né? Eu vou começar com o primeiro deles, é o Campeonato Paulista de 2015, que o Santos ganhou na Vila. Vamos dar uma assistida junto aqui. Será que eu consigo com áudio e tudo? Jogou na briga, dominou o Robinho, bola Olha. pro David Braz, do David Braz pro gol! Gol do David Braz. David Braz jogou nos dois, né? David Cara, Braz, o Robinho no gol meio do disso aí, né? Santos! Se desse para apagar essa figura, seria muito legal, mas infelizmente não é possível, né? O que ele fez está feito, está registrado. É para ver a posição do Robinho e depois, presta atenção. Presta atenção, Cleber Machado. Presta atenção. Solidário, que não foi fominha, só deu um tapa e o David Braz ficou com o gol livre. Bola do Valência, ajeitada do Robinho, David Braz, cara a cara, só pra tocar, pro fundo do gol. Pro fundo do gol. David Esse time Braz, do Palmeiras era camisa sofrível, 14, em 2015. O Santos empata a decisão, abre o placar na Vila, 1-0, David Braz. Divino, que participou das duas academias do Palmeiras, nos anos 60 e nos anos 70. Olha o Ricardo Oliveira, botou a bola na frente, fica com a chance do gol! Pastor, hein? Faz falta hoje, hein, gente? Hã? Ricardo Oliveira, gol do Santos! Numa bola dividida, espirrada, aí sobra pro artilheiro, com bola dominada, com direito a beijinho lá no camarote, um vidro entre os dois. Olha lá, bola disputada, Robinho tocou, dividiu com o Vitor Hugo e ganhou. Quando ganhou, a bola se ofereceu, né? Foi à frente, dá aquela esticada e fica pro goleiro. Bola lançada, nem o Dudu, nem o Valência, Robinho. O Ricardo dividiu, foi feliz. Olha como a bola sobrou, aí dominar a coxa, esperar a definição do goleiro. O artilheiro não travou e toca pro fundo do gol. Ricardo Oliveira ainda foi namorar um pouquinho depois do gol. 11 gols no campeonato. Ele é... Ó, antes de a gente seguir aqui, olha só o time, né? Naquele dia, 3 de maio de 2015, na Vila. Guilherme Sereta de Lima, tá lá nos Estados Unidos, vocês sabiam disso? Ele já apitou o jogo meu, cara. Quando eu trabalhava na 105 FM, a gente fez uma festa de fim de ano num sítio dele. Eu tentei jogar por 5 minutos, caí duro, quase morri. E nunca mais joguei bola desde então. Sereta apitou o jogo, Emerson Augusto de Carvalho e Alex Zang Ribeiro, os dois auxiliares. Quase 15 mil pessoas na Vila. Ó o Santos, Vladimir, Vitor Ferraz, Werley, hein, gente? Depois Gustavo Henrique, que seria depois jogador do Flamengo também. David Braz e Chiquinho. Não é de hoje que o Santos tem umas figuras estranhas assim no time, né? E acaba chegando, né? Valência, depois Leandrinho, Renatinho, né, no camisa 8, e Lucas Lima. Giovânio Caveirinha, que eu acho que deve estar sem clube. O Robinho, né, que depois deu lugar ao Cicinho. E o Ricardo Oliveira. Marcelo Fernandes, o eterno interino dos Santos, era o técnico. Ó o Palmeiras. Fernando Praz. Lucas, que eu não sei onde está. Vitor Ramos, que está na Chapecoense, teve o nome citado nessas confusões aí de apostas, mas não se sabe se ele tem culpa ou não. Vitor Hugo, que está jogando no Trabzonspor da Turquia nesse momento, e o Zé Roberto, de lateral esquerdo, com a número 11. Gabriel, que depois jogou no Corinthians, Internacional. Depois Amaral, esse Amaral não lembro. Robinho é aquele que jogou no Cruzeiro depois e tal. Depois Cleiton Xavier, palmeirense dispensa apresentações. Rafael Marques, que eu acho que parou de jogar, ele estava jogando na China, depois não sei mais o que virou. Valdívia, que essa semana foi internado com síndrome do pânico lá no Chile. Jackson, que também não sei onde está. E Dudu, este Dudu que está aí até hoje.
e Leandro Pereira, o atacante. O técnico era o Oswaldo de Oliveira, que naquele tempo já tinha que lidar com os gritos de Gabriel! Gabriel! Vamos ver mais aqui dessa final. Já estava 2-0 pro Santos, hein? O lançamento para dentro da área, olha a chance do gol do Palmeiras! Olha que gol besta! Olha que gol besta o Santos tomou. Lucas! Lateral direito. Gol do Palmeiras! Bola longa do Valdívia, olha por onde apareceu o Lucas. Ganhou a jogada. O goleirinho aceitou também, hein, Vladimir? O Valdívia viu, o Lucas apareceu bem, dominou, tocou, quase deu pro Vladimir, que ainda fez o movimento. É o Ricardo Oliveira marcando? Um chute que não pegou em cheio, ela foi batendo no Vladimir, na coxa, no braço, e vai pro tudo bem que é a corneta regressiva. Corneta do futuro no passado. Olha o Gabriel Jesus ali, ó. Lucas que deu o cruzamento pro gol. Vocês viram o Gabriel Jesus? Olha lá, no cantinho, ó. Primeiro gol do Palmeiras na Vila. O Palmeiras diminui, o Palmeiras volta a deixar a decisão aberta. Volta o resultado dava pênalti, decisão, né? Para as penalidades máximas. Qual seria? Lucas, tá tudo igual. Tá 2-2 na soma. Foi o ano que eu entrei na Rádio Globo. Começa a decisão das penalidades máximas pra gente conhecer o campeão paulista de 2015. Partiu Cleiton, bateu pro Cleiton gol. Xavier é muita classe, né? Gol de Cleiton Xavier, gol do Palmeiras. Muita classe. David Braz, partiu. Ó o zagueirão. De pé direito ele bateu pro gol. Golaço. Alto, Golaço. forte. Parte Rafael. Rafael Marques. Uma paradinha de pé direito, Pegou, ele bateu. Cantou o canto. Vladimir. Cara, deve ser uma sensação. Bem, né? Deve ser uma sensação tão horrorosa perder um pênalti numa final de campeonato, jogando num time grande assim como o Palmeiras, né? Putz, deve abrir. Eu não tenho ideia do que seja isso, né? Mas, pô, deve ser assim como se abrisse uma cratera no chão, assim, né? Não bateu no canto, não bateu com força. Vladimir acertou o lado e defendeu. Não bateu bem o Rafael. Não bateu mesmo não, Cleber, você tem razão. Bateu no meio do gol, né? Deslocar o goleiro. Vladimir acertou o canto. Defende a primeira cobrança o goleiro santista. Parte o zagueiro. Gustavo Henrique? Pé direito na bola. No! Pro gol! Gustavo Henrique. Quase perdeu, né? E deve estar seguro, deve treinar bem o Jackson. Vai para a cobrança do pênalti. A terceira cobrança Jackson. do Palmeiras. Eu não lembro desse cara, meu. Partiu Jackson. Mais um de pé direito. Na trave. Na trave! Ah, o volante. Esse que jogava no Grêmio? Acerta o travessão, o zagueiro Jackson. Ah, zagueiro. Realmente não lembro. Olha. Oh, que balança a trave na Vila. Ele travessão. Bateu quase na gaveta, quase no ângulo. Mas acerta a trave e o Palmeiras perde a segunda cobrança. Vladimir. Vitor Ferraz para a cobrança para o time do Santos. Parte o lateral. Pé direito na bola, mais meio do gol, hein? Caçapa, meu lateral. No meio do gol, hein? Pra não ter erro. Leandro Pereira. Parte Leandro Pereira. Centroavante. Fazedor de gol, dizia os carolistas. Bateu pro gol. Aliás, Oscar que narrou esse jogo na Rádio Globo, né? Fernando Praz no gol, Lucas Lima na bola. Se o Santos fizer, é campeão. Partiu Lucas Lima, bateu. Lucas Lima. Lucas Lima. Você vê? Olha como é que é o futebol, né? Santos é campeão. Lucas Lima bateu o Fernando Praz na Vila em maio e foi campeão paulista. O Santos festa na Vila Belmiro. Parará. Vamos ver então a final da Copa do Brasil. 2 de dezembro de 2015. Vou passar as escalações para vocês aqui. Vanderlei, no Santos, né? Jogo de volta. Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca. É basicamente o mesmo time com algumas mudanças, né? Do Santos em relação ao Paulistão.
Thiago Maia, Renato. Thiago Maia está no Flamengo. Renatinho, Lucas Lima, no Santos. Marquinhos Gabriel, que depois que jogou no Palmeiras também, jogou no Corinthians, rodou aí o Brasil inteiro, estava no Criciúma até outro dia. Ricardo Oliveira e Gabriel o Gabigol. Esse era o Santos. Santos de Dorival Júnior já, naquela final da Copa do Brasil de 2015. Palmeiras de Praz, João Pedro, que tá na Europa, eu acho. Jackson, que perdeu o pênalti lá no Paulista. Vitor Hugo, Zé Roberto, Matheus Salles, que despontou para ser um volantaço e no fim jogou no Corinthians também, mas se perdeu aí na carreira. Arouca, dispensa apresentações, ex-Santos, ex-São Paulo. Robinho, como já falamos aqui. Gabriel Jesus, Dudu e Lucas Barrios, o paraguaio. É o técnico Marcelo Oliveira, não era mais o Oswaldo de Oliveira, mas era o Marcelo Oliveira, time que tinha no banco Jonathan Cristaldo. Desse time eu lembro um pouquinho mais do que o time do Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhada como é que foi o jogo. Tô aqui já com a tela aberta na transmissão da época, vamos lá. Arouca. Boa bola pro Barros, a proteção chegou, o Robinho botou na frente, olha o gol do Palmeiras! Golaço. E pit-pit-pó, hein? Do Palmeiras! Opa, já vai, não? Deu o gol. Barros protege. Ele toca a bola pro Dudu. Dudu deu o Dudu, Sonic Verde aí. Como o estádio inteiro olhou pro Bandeira. O Bandeirinha, Emerson Augusto de Carvalho correu pro meio e o Palmeiras manda a bola pro fundo do gol. Grande tabela, Robinho, Lucas Barrios. Presente de Robinho pro Dudu. Olha festa isso. Do estádio, festa da rua. Que da festa hora. do torcedor Nossa, verde. eu não lembrava disso. O Palmeiras faz o gol que precisa. Também não narrei esse jogo, né? Levar a decisão pros pênaltis. Esse jogo aqui foi narrado pelo Oscar também, evidentemente, né? Aí já era Rádio Globo CBN, a Ana Thaís Matos fez reportagem de campo nesse dia, Guilherme Pradella cobriu o Santos. Acho que ainda era o Pascoal, o comentarista, Oscar, Pascoal, Ana, Pradella, e acho... Eu não lembro se o Doni fez o plantão ou se foi o Zupac. Ou o Maércio, acho que ainda era o Márcio Ramos. Não era mais o Maércio, não. Provavelmente o Zupac e o André Sanches aí na fusão da Rádio Globo CBN na época. Foi uma grande jornada. O segundo gol do Dudu na Copa do Brasil, 1-0. A pergunta que você está fazendo em casa, o Arnaldo responde. Posição legal, Arnaldo? É a mesma linha, a bola e o Dudu. E a regra é clara, essa mesma linha, gol legal. Mesma linha, legal! E o Dudu estão na mesma distância da linha de fundo. 39 minutos. Você aí, eu vou falar com você que não torce nem pro Santos nem pro Palmeiras. Você já imaginou um gol agora? Vai pra cobrança de falta o time do Palmeiras, bateu o Robinho. Jogou lá pra dentro, o desvio foi feito. Caçapa. Olha o Dudu. Dudu é importante na história recente do Palmeiras, né? Palmeiras! Ó, foi pra galera. O Dudu Borra ali. vai pra galera. Vai pra galera. Dudu, os reservas do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, toda ela, onde tiver, foi junto com o Dudu na escadinha ali do estádio. A bola cruzada pra dentro da área, o toque de cabeça, lá em cima. O Vitor Hugo arrumou, passou pela defesa, passou pelo Vanderlei. Quando o Zeca foi, o Dudu chegou, tocou pro fundo do gol. Dudu, camisa 7. O primeiro do Dudu, o segundo do Dudu. O Palmeiras comemora o gol que aos 40 minutos pode ser o gol do título da... Detalhe histórico, mais um que não tem nada a ver com o jogo. O meu nome é Marcelo por causa desse cara. O meu nome é Marcelo por causa desse cara aqui. Ele jogava na Ponte Preta.
Não, no Atlético Mineiro, aquele Atlético, né, do Reinaldo e tal. E meu pai era fã dele. E aí ele deu o meu nome para homenagear o Marcelo Oliveira. Tá vendo? E ele me contou isso depois que eu já tava velho, sem cabelo. A Copa do Brasil 2015. A bola do Marquinhos foi desviada e não tem mais pênalti, né? Campeão. A Copa do Brasil continuará sem ter decisão. Mas por penalidades máximas. Bate escanteio, Marquinhos Gabriel. Olha a chance do gol! A Sapa, irmão. Gol! Vai dar uma provocada ainda. Ricardo Oliveira! Gol do Santos! Repórteres de rádio, Quartarolo. O Quartarolo tá aqui. O Ademir Quintino tá aqui. Meu Deus, eu esqueci o nome desse rapaz. Ele trabalhava na Rádio Bandeirantes. Aqui... Frank Fortes, também da Rádio Bandeirantes. E o meu atual chefe, Fábio França, aqui do lado, ó. Coordenador da Band News FM e, na época, também repórter de campo. O artilheiro fica sumido. Quase sai. Mas sobra uma. Deve ter sido o segundo escanteio do Santos no jogo. Ela desviou no Werley. E sobra pro Ricardo. Aí vacilou a defesa quando o Matheus chegou. Já não dava mais. Aí ele não perde. Bate firme de pé esquerdo pro fundo do gol. Aquela esperança serviu para empurrar o time. Sexto gol do Ricardo na Copa do Brasil. A Vila Belmiro, que também assiste o jogo, comemora. Vai o Marquinhos Gabriel para a primeira cobrança para o time do Santos. Partiu, bateu. Pra fora! Que bizarro! Palmeiras vai para sua primeira cobrança. Partiu Zé Roberto, bateu pro gol! Partiu Gustavo Henrique, pé direito na bola, bateu. Pega Fernando Praz! Aí mudou, né? Você vê? Palmeiras bateu uma e fez. Bateu a segunda e pega Vanderlei. Parte o Giovani. Detalhe, hein? Rafael Marques, o segundo pênalti que ele perdia no ano numa decisão contra o Santos. Olha só. Pé esquerdo na bola pro gol. É engraçado a gente ver as coisas depois que passa, né? A gente não repara na época, né? Eu, pelo menos, não reparava na época, né? Partiu, Jackson chutou pro gol! Golaço! Perdeu lá no Paulista e fez aqui. Partiu Lucas, bateu pro gol! Pro gol, Lucas Lima! Partiu Cristaldo, bateu de pé direito pro gol! Parte Ricardo Oliveira, pé direito na bola, bateu pro gol! Se o Praz fizer, o Palmeiras... Aí, ó. Detalhe, né? Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. O Kleber Machado contou depois, você deve ter visto isso, né? Mas se você não viu, um palmeirense tatuou essa frase no braço. Narração esportiva é um negócio muito louco, né? As pessoas têm que dar valor mesmo nesse trabalho. Não é porque eu sou narrador, não, mas o que a gente faz muda a vida de um torcedor e liga o torcedor a um momento específico. É uma arte das mais nobres do mundo narrar futebol. É campeão, se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol de goleiro! Gol de Fernando Praz! Gol do Palmeiras! Gol do título! Esse eu tava, né? É o famoso eu fui, eu tava. Final da Copa Libertadores, pandemia correndo solta. E aí é o seguinte, pandemia, tinha gente no estádio, né, porque abriram uma exceção para algumas pessoas, convidados que fizeram teste e tal, entre elas o então prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que estava se tratando de câncer e foi com o filho, inclusive foi muito criticado na época por isso, mas depois que ele faleceu, a gente, né, a imprensa, todo mundo ficou sabendo que ele já estava ali meio que desenganado e ali era o momento que ele tinha para curtir com o filho enquanto estivesse entre nós, né? Então, essa crítica eu não vou fazer, não fiz na época e não vou fazer agora. Então, tava lá eu e Arthur Covre para minha primeira final de Libertadores da vida. Não, da vida não, da vida no estádio, né? Eu tinha feito São Paulo Internacional, mas foi tubo na época, né? Mas já como narrador titular da Band News, fomos para o Maracanã, seria o minha primeira transmissão no Maracanã, na minha vida.
É um momento muito especial naquela época. E uma final de 2 times, assim, o Palmeiras ele passou muito apertado pelo River Plate. Assim, ele fez um jogo maravilhoso fora, mas ele sofreu aqui no Parque Antártica, no Allianz Parque. Se tivesse mais uns 10 minutos, eu não sei se o Palmeiras se classificaria. E o Santos não. O Santos ele passou pelo Boca bem. O Santos ganhou lá, se não me falha a memória, e ganhou na Vila muito bem, tranquilo até. Santos de Marinho, Santos do Cuca. Então, era uma final de um Santos com um time que tinha um trabalho ali, né, do técnico Cuca, que todo mundo já conhecia, todo mundo já sabia como era. E do outro lado, um trabalho que estava começando, porque o Abel tinha chegado em dezembro, basicamente, ao Palmeiras, estava começando a acertar a sua vida ali, né, no Palmeiras, começando a entender o que era o Palmeiras. Isso fica muito claro no livro que ele escreveu, que aliás está aqui, né? Isso acho que é até legal, olha só, o livro do Abel. Eu não cheguei ainda no dia dessa final da Libertadores. Eu vou até ver se eu consigo aqui achar, porque Brasileirão, janeiro, foi em fevereiro essa final. Foi no final de janeiro, começo de fevereiro, né? Palmeiras e Santos. Eu vou ler um trecho, tá? Porque eu acho que vale. Para vocês terem uma ideia do como é que funcionou isso para o Palmeiras, né? Como é que foi isso para o Palmeiras, essa final de Libertadores da América. Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 21. O futebol é um jogo coletivo, não individual. Dentro desse coletivo é que o individual emerge. O dia da grande final chegou, o dia do jogo de nossas vidas até aquela data. Para esse duelo contra o Santos, analisamos 10 partidas do adversário, sendo o jogo referência, e no qual baseamos a maior parte da análise a partida que tínhamos feito contra eles em 5 de dezembro de 20 na Vila Belmiro pelo Brasileirão. 2 semanas antes da finalíssima, idealizamos quais seriam os jogadores que iam começar o jogo, projetamos os jogos que disputaríamos até então para preparar a equipe inicial para a decisão e tudo mais. Jogadores que entrariam de início no Maracanã jogaram 9 dias antes contra o Flamengo, com exceção do Gustavo Gomes e do Rony, que estavam lesionados, e depois deram folga para essa galera. Tem aqui uma série de detalhes, né? Como é que foi o jogo e tudo mais, e tal, e coisa e tal. Mas ele conta de uma maneira bastante técnica, porque é um relatório. Para essa decisão, consideramos que a melhor forma de treinar uma determinada questão estratégica específica seria através de um treino individual analítico e tal. Nesse caso particular, vamos treinar a defesa em 2 pontas, a defesa dos 2 pontas do Santos. E o Santos tinha mesmo 2 pontas muito fortes, um deles era Marinho, o frenético, e o outro era o Soteldo. Então o Santos pelo lado era realmente muito forte. O Santos era John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Não é muito diferente do Santos de hoje, gente. É até uma loucura falar uma coisa dessa, né? Mas olha a linha de defesa. O Pará já não estaria se tivesse, né? Porque já está, né, no fim da carreira. Foi jogar no Brusque depois e tal. Lucas Veríssimo, futebol de Portugal. Luan Pérez, Felipe Jonathan tá aí jogando. Sandri tá aí. Alisson foi embora. Pituca foi embora. Caio Jorge, que era um garoto, mas também foi embora. Marinho e Soteldo. Esse era o Santos. E o Palmeiras já era a linha, a espinha dorsal do que é hoje. O Everton, Marcos Rocha, Luan, você tira o Luan, põe o Murilo, Gustavo Gomes, Vina, você tira o Vina, põe o Piquerez. Danilo, agora o Zé Rafael tá fazendo a função do Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, que agora faz a do Zé Rafael, né? Rafael Veiga, o Dudu nessa época não estava no Palmeiras, né? Ele precisou sair, teve uns problemas pessoais e tal, e foi embora jogar no mundo árabe. Rony de ponta e Luiz Adriano de centroavante. Então você põe aí o Dudu, você põe... depois entraria o Scarpa, né, em outro momento e tal, mas é basicamente esse time, não mudou muito. E o Lucas Lima era banco do Palmeiras. Então, a gente foi para o estádio nessa época, nesse dia, né, mais ou menos sem saber o que poderia acontecer.
A gente via um duelo igual e foi um duelo igual. Esse jogo iria para os pênaltis. Era a sensação que a gente tinha lá, era a atmosfera que tinha lá, porque o jogo nem foi muito bom. Vocês vão ver aí nos melhores momentos. Não teve muita chance, o jogo não foi tão assim disputado, os goleiros fazendo defesa. O jogo foi um jogo de foco. E no único momento que o Santos perdeu o foco, com 50 minutos quase, 48 do segundo tempo, porque o Cuca arrumou uma confusão numa bola de lateral, ele arrumou uma treta do lado do campo e na hora até eu acabei me desconcentrando na hora da narração, porque eu fiquei olhando para a confusão que estava rolando e perdi a bola. E o Palmeiras saiu rápido, vocês vão ver aí na repetição, o gol. Quando chegar lá eu explico melhor como é que foi a reação de todo mundo, inclusive a minha. Aí o Pará, pra cima, pé esquerdo, bate pro gol, o Everton. Pois é, nada demais. Olha o Rony, deu tapa, escapou, saiu na frente, o cruzamento é perigoso na dividida. Aí o primeiro problema do jogo, assim, Marinho, melhor jogador do time, numa dividida, com todo respeito, uma dividida besta. Absolutamente besta. Não tinha a menor necessidade dele fazer isso. Ele vai dar um bico na bola e ele se choca com o Luiz Adriano e leva a pior. Sendo jogada para fora. Sentiu ali o Marinho. Rony falou alguma coisa. A expressão de dor ali preocupa, hein? Aí o jogo acabou para ele. Ele ficou olha em campo, a bola não para fez dentro mais da área nada. com perigo na batida pro gol. Ela se perde a linha de fundo, perigosíssima. Com Rafael Veiga por ali. Vai para cima, menino. A marcação em cima dele, pé esquerdo, descolou, cruzamento. A bola passa muito perto ali na segunda trave. Se perde a linha de fundo com o Rony. Detalhe, né? O Rony entrava toda hora ali porque o Pará não conseguia marcá-lo de jeito nenhum. Até por uma questão física, os dois são pequenininhos, né? Dá para ver na imagem aí. Mas toda hora o Pará deixava o Rony livre para alguma coisa. É que não foi nele a bola. Se fosse nele, seria gol. E no fim das contas, o gol saiu justamente numa bola assim. Grande chance, teve um desvio no meio do caminho. Tem escanteio o time do Palmeiras. Soteldo, passou, Marinho, tentou uma jogada ensaiada. Vou te falar que essa foi a única chance mesmo que o Santos teve. Passa a esquerda e vai para fora. Que grande chance teve o time do Santos, porque a zaga do Palmeiras não conseguiu acompanhar. Preocupação ali do John. Veiga bateu direto pro gol. Que bola venenosa, assustadora. Ela pegou na rede por cima. O John não estava satisfeito não ali com a barreira. O Rafael Veiga rápido, estava atento, pega bem ali com o pé esquerdo. Olha aí, ó. Olha aí, o Everton espalmou, voltou o tiro pro gol. A bola passa perigosa e vai pra fora. Teve essa do Pituca também. Duas chances do time santista. Aparece bem o Everton. Parte que torce pro Santos, se levanta aqui no Maracanã, como você acompanha aí. Olha o Marinho. Vai pra cima, pra dentro da área, saiu o desvio, tirou pro gol, no corte mais uma vez, olha o perigo, Everton! Já tava no final, ó. 89 minutos, finalzinho do jogo aqui. O Marinho, depois daquele encontrão lá, ele não foi o mesmo, ele foi o melhor jogador do campeonato, ele ganhou o Rei da América, se não me falha a memória, nesse dia aí. Ele fez uma Libertadores maravilhosa, foi o ano da vida dele esse, 2020 para 21. E depois ele nunca mais foi o mesmo. Agora, daí pra frente, vocês vão ver a confusão. É a bicicleta ali na área. O Jorge e tal, tentou um gracejo. E faz a defesa o Everton. Olha lá, 94. Ó, o Cuca tá... Aí, aqui é o rolo.
A minha imagem, o que eu estava vendo no estádio era exatamente essa imagem aí, porque eu estava embaixo dessa câmera que vocês estão vendo aí. As posições estão bem embaixo aqui. Então, eu vi tudo o que aconteceu, só que depois a bola continuou andando, eu continuei olhando para o Cuca, porque eu achei que ia dar uma treta monstra. Dá uma olhada, ó. Ele segura a bola. Aí o Marcos Rocha vai tomar a bola dele, ele quer inventar moda para fazer cera, porque ele já queria os pênaltis. Então, aí vem o quarto árbitro, e aí o Cuca vai ser expulso. Olha o Cuca. Olha o Cuca. Absolutamente desnecessário. Vai pra cima, hein? Olha lá. Como se irrita ali com o Marcos Rocha. Aí todo mundo vai pra cima do Marcos Rocha, porque ele foi lá, acharam que ele tava brigando, queria bater no Cuca. Jogadores do empurrão, Marcos Rocha. O Alisson foi pra cima do Marcos Rocha também. Isso aqui, gente, mudou o jogo. Tem cartão ali no banco, é pra alguém do banco. Pro Cuca, cartão vermelho. Expulso aí o Cuca. É vermelho pro Dividiu. Cuca. Dividiu. Vamos esperar ali o Marcos Rocha quase dá um carrinho no Cuca. Muita gente dentro do campo agora. Aí, ó. Aí, enquanto esse lançamento estava saindo, eu ainda estava olhando para baixo. Porque ainda estavam. O Cuca foi pro meio da galera. Ele saiu ali da área técnica. Olha que loucura, na pandemia, gente. Não tinha. Acho que nem tinha vacina ainda. Ou já tinha vacina? Tava começando, assim. Era uma época muito dura da pandemia ainda. E o Cuca saiu dali e foi pro meio da galera. Assim, ele subiu o negócio e ficou vendo da arquibancada, ali das numeradas pertinho do gramado, mas no público. E aí eu não vi o lançamento. E pior do que isso, eu não vi quem correu lá para trás do lateral. Aí o Rony cruza. Olha a bola para dentro da área, o toque de cabeça! O Breno Lopes tinha entrado e eu não tinha percebido. Então, quando ele entrou lá e ficou nas costas do lateral, eu achei que fosse o Veiga. Mas o Veiga tá aqui ajoelhado, ó. Caído aqui. E aí saiu o gol. Tava bem ali atrás, ali em cima. Breno bola do Lopes! Que bola. A bola jogada pra dentro da área. Lá na segunda trave, ele sobe livre. Ó, atrás do Pará. Livre, sozinho e bota lá dentro. Breno Lopes entra no segundo tempo, no finalzinho do jogo. Grande momento, viu? Busca a reação nos últimos instantes e aí acabou. do Maracanã. Palmeiras não dá campeão da mais, Libertadores. Acabou! O Palmeiras E essa festa sensacional. é campeão da Libertadores da América! Para fechar, Breno Lopes, que fez o gol, você, se é palmeirense, vai lembrar. Chegou ao Palmeiras como artilheiro da Série B, vindo do Juventude, de Caxias do Sul. E na época todo mundo falou um monte. Não é jogador do Palmeiras, é um absurdo e tal. Ele ficou um tempão sem fazer gol, então é artilheiro só na Série B, na Série A não faz nada e tal. E fez esse gol histórico. E eu me lembro de ter falado na narração, né? Normalmente Deus ajuda quem trabalha, nem sempre quem aparece. Porque ele não aparecia, ele não dava entrevista, ele não... Até hoje ele é assim, ele é um cara discreto. Mas ele apareceu na hora que tinha que aparecer, entrou para a história, um gol que mudou a vida dele, um gol que mudou o Palmeiras, um gol que mudou o Santos também, né? Porque o Santos depois disso não conseguiu se acertar mais. Então é um gol que muda uma era no futebol paulista, né? Se a gente for olhar, pós-pandemia ou depois de 2020 para cá, o Corinthians não teve mais espaço, o São Paulo viveu de um paulista, o Santos não conquistou mais nada, e o Palmeiras está deitando e rolando. Então esse é um gol histórico. Lá na frente, daqui a uns 20, 30 anos, quando forem estudar essa época do futebol brasileiro e principalmente paulista, vão dizer que esse gol foi o gol que mudou a geopolítica do futebol de São Paulo. Espero que você tenha gostado desse recap aí, dessa reação a esses momentos tão gloriosos da nossa história. Fica o convite para você se inscrever no nosso canal, senta o dedo no like aí para mais gente recordar. Eu vou narrar Santos e Palmeiras nesse sábado, dia 20 de maio, pela Rádio Band News FM, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 9 da noite.
e eu espero você para acompanhar com a gente também aqui neste mesmo YouTube. Até lá!